Oi, meu povo! Eu vim trazer mais esse vídeo sobre o novo coronavírus, porque o objetivo do canal é justamente esse, compartilhar conhecimentos com relação à enfermagem, à saúde e à biologia. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Eu decidi fazer essa videoaula com imagens, com slide, para ficar mais fácil a compreensão do assunto. E eu tentei fazer o vídeo com a minha imagem, mas eu não consegui. Então, nós vamos estar interagindo aqui com esse vídeo assim mesmo, com a apresentação de slides e o áudio. Vamos lá. Essa é a minha apresentação e todas as minhas formações. Vamos lá. O nome da doença é Covid-19, certo? O nome do vírus é SARS-CoV-2. Por quê? Porque é síndrome da angústia respiratória, certo? Por que fala SARS-CoV-2? Porque em 2002 teve uma epidemia lá na China e chamaram o nome do vírus de SARS-CoV, porque também causava essa síndrome da angústia respiratória. E aí agora veio esse novo coronavírus, e aí colocaram o nome dessa doença, e aqui eles colocaram SARS-CoV-2, porque já teve uma epidemia na China em 2002. O que é um vírus? O vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula lipoproteica, envolvendo material genético que, dependendo do tipo de vírus, pode ser DNA, RNA ou os dois juntos. O que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa, porque a cápsula, a cápsula lipoproteica dele parecia uma coroa, por isso que colocou o nome de coronavírus. O que é o coronavírus? Coronavírus é uma grande família de vírus que são conhecidos por causarem doenças, desde o resfriado comum até doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, aqui, que aconteceu lá no Oriente Médio, e síndrome respiratória aguda severa, que é esse SARS-CoV-2, é o que provoca, O SARS-CoV-2 provoca na pessoa. Aqui é o dito cujo, é o vírus, certo? E o nome dele. O coronavírus também causa doenças em ampla variedade de espécies de animais. O SARS-CoV foi transmitido pelos gatos aos humanos na China em 2002. Lembra que eu falei lá no início? E o MERS-CoV, certo? Que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, pelo camelo dromedário aos humanos na Arábia Saudita em 2012. Vários coronavírus conhecidos circulam em animais e ainda não infectaram humanos. Um evento de transpasso entre espécies ocorre quando se descobre que um vírus que normalmente circula nas espécies de animais foi transmitido aos humanos. Como é a forma de transmissão? Esse vírus, ele transmite de 3 formas. Eu vou falar essa daqui, primeiro eu vou falar essa das gotículas. Então, esse homem aqui, ele está conversando, tá vendo? E tá saindo gotículas aqui, Essa mulher, ela está próxima dele. Se estiver próxima, mais ou menos 1 metro de distância da pessoa que está conversando, ela pode inalar. Olha aqui a ampliação dessas gotículas, tá vendo? Mostrando aqui o monte de vírus que tem em cada gotinha. E aí, ó, aqui tem um monte de vírus, aí vai ampliando, ampliando, e aí mostra o vírus mesmo
na gotícula, né? E aí, ó, tá mostrando como é a forma de transmissão. Como tá perto, a 1 metro mais ou menos de distância de quem tá conversando, acaba tendo essa transmissão aqui. Essa mulher acaba inalando algumas gotículas que esse homem acabou exalando quando estava conversando. E também pode ser por contato, né? A forma de transmissão também pode ser por contato. Por quê? Porque quando a gente vai espirrar, a gente geralmente faz igual essa menininha aqui. A gente coloca a mão no nariz e aí contamina. Quando a gente tosse também, a gente faz isso. Então, contamina as mãos, ó, fica cheio de vírus. E aí a pessoa vai lá, não lavou as mãos, né, obviamente. E aí pegou na maçaneta, pegou no celular, pegou no computador. E aí ficou contaminado esses objetos. Uma outra pessoa vai e pega também nessa maçaneta e tal, nos lugares que estão contaminados, numa mesa, no elevador, nos botões do elevador, no ônibus, acaba pegando e coloca a mão nas vias aéreas superiores, que é a boca e o nariz. E aí esse vira porta de entrada para o vírus, né? Entrar aí nas vias respiratórias superiores e começar a causar a inflamação, no caso. Ó, numa superfície, qual é o tempo de vida do vírus na superfície? Aqui, ó, coronavírus, duração de coronavírus nas superfícies. No plástico, dura mais ou menos 3 dias, aço inoxidável, 3 dias, papelão, 1 dia, cobre, 4 horas, aerossóis ou poeiras, 40 minutos a 230 minutos. Na outra capacitação que eu fiz do SUS, falava que não tem, aqui tem literaturas que diz que não tem tempo determinado, mas que pode ficar até 9 dias na superfície. Depende da temperatura, depende de vários fatores ambientais, né? E esse aqui já está mostrando os tipos de superfície e quanto tempo fica. Também eu creio que vai variar com relação à temperatura e os fatores ambientais. O período de incubação, tá? Do SARS-CoV-2. De uma gripe, o período de incubação o que é período de incubação? Primeiro eu vou falar. Período de incubação é o momento que ocorre a infecção, ou seja, o momento que o vírus entra nas vias respiratórias até ter a manifestação dos sintomas, certo? O momento da infecção até começar a manifestar os primeiros sintomas. Numa gripe, geralmente é 4 a 6 dias, 4, 5, 6 dias. A Covid, no início, também dizia que era de 4 a 6 dias. Mas esse período de incubação, ou seja, o momento que o vírus entrou nas vias respiratórias desse paciente até ele desenvolver os primeiros sintomas, pode ser até de 14 dias. De 12 até 14 dias. Pode ser antes, professora? Sim, pode ser antes. A pessoa que se contaminou com coronavírus, ela pode desenvolver, sim, os sintomas antes, com 2, com 3, com 4, com 7 dias, mas também pode ser de 12 a 14 dias. E esse período aqui todo que essa pessoa está aqui, ó, sem manifestação de sintomas, mas já está infectada, ela vai estar transmitindo o vírus. Vamos lá. Como é que ele age no organismo? Ó, aqui é o vírus, aqui são os receptores das células respiratórias, ó. Aí o receptor se abriu aqui, o vírus entrou, encaixou no receptor, consegue se encaixar certinho, o receptor vai deixar entrar, porque conseguiu, tipo, mostrou o crachá, digamos assim, e o porteiro falou assim, não, então vai entrar, porque esse tipo aqui pode entrar na célula. E acaba que o vírus entra na célula. Aí ele entrou aqui na célula, o que é que ele faz? Ele começa a reprogramar todas as partes da célula, reprogramar a célula para que ela trabalhe em favor dele. Ou seja, para que ela
comece a replicar, né? A replicar o vírus. E aí ela vai começar a replicar, vai começar a replicar, vai começar a replicar, vai começar a replicar, ó. Tá inchando essa célula, ó, tá enchendo de vírus até que ela explode. Até que ela explode, e aí esse vírus aqui, ele se espalha e vai fazer a mesma coisa com as outras células. Aqui, ó, tá mostrando, tá vendo? Que vai fazer aqui com a mesma coisa com as outras células também. Vai se replicar e se multiplicar dentro da célula, certo? Como SARS-CoV-2 age no organismo? Vamos continuar. Então, a pessoa aqui, digamos, ela estava perto de uma pessoa conversando, menos de 1 metro, não estava usando máscara, nem a pessoa também não estava usando máscara, estavam próximos e tal. Ou então ele espirrou, a pessoa espirrou, ela foi inalou aqui, ou então ela pegou numa superfície contaminada e colocou a mão aqui no nariz ou na boca. O que é que vai acontecer? O vírus, ele vai entrar aqui, ó, nessa via, na via aérea superior, e vai começar a atacar essas células. Vai começar a atacar as células da via respiratória. Aí começa a atacar aqui, começa a atacar aqui, começa a atacar no fundo aqui, ó, da garganta. Quais são os primeiros sintomas? Então, os primeiros sintomas aqui vai ser o quê? Vai ser dor, né? Vai sentir, ó, dor de garganta. Aqui vai começar a produzir muco, ou seja, vai ficar com coriza, com o nariz entupido. Pode ser que esse vírus aqui, ele ataque tanto as células da cavidade nasal, que até a perca do olfato, né? Essa pessoa pode perder o olfato, de tanto que o vírus atacou aqui nas vias aéreas superiores. E aí acaba, como o paladar é olfativo, né? Quando a gente come, a gente também come pelo cheiro, né, da comida. O paladar está interligado aqui, né? Também é olfativo. Então a pessoa acaba também perdendo o paladar, certo? Então, os primeiros sinais seriam esses, né? Produção de muco aqui, produção de dor, né? No caso aqui é a dor na garganta, certo? E aí o que é que acontece? O nosso sistema de defesa, o macrófago, ele vai dizer assim, vai sinalizar, ó, tem alguém que está invadindo o nosso organismo, tem algum agente estranho. Aí ele vai avisar lá para os linfócitos, para poder eles começarem a agir aqui nesse sistema, na defesa aqui, né? Nessa invasão aqui do vírus. E aí, quais são os sinais de que a defesa está agindo? É a inflamação, ou seja, a pessoa vai ficar, o corpo vai aumentar a temperatura, ou seja, a pessoa vai ficar com febre, tudo com o objetivo de matar esse agente invasor, certo? No caso do SARS-CoV-2. Então, vai aumentar a temperatura, vai causar dor, vai causar vermelhidão, que são os sinais da inflamação, certo? Então, a inflamação é a tentativa do corpo de inativar, no caso, o vírus, certo? Pronto, aí digamos que o seu sistema imunológico não conseguiu inativar o vírus aqui nas vias aéreas superiores, certo? Não conseguiu produzir as células de memória e os anticorpos para poder inativar. E aí esse vírus foi descendo aqui na traqueia, foi aqui para os brônquios e bronquíolos, que é no pulmão, ok? E foi atacando aqui as células, continua atacando, e o corpo vem também, né, o sistema imunológico também vai vir causando a inflamação, Aí quando chega aqui no pulmão, o que é que acontece? Aqui são os alvéolos, né? Aqui nos alvéolos ocorre a troca gasosa. É quando a gente respira, vem o oxigênio aqui nos alvéolos, esse oxigênio vai para a circulação, e o gás carbônico que está na circulação vai passar aqui para o sistema respiratório e vai sair, né? Pela expiração, certo? Aqui nesse alvéolo, ele é só para ter ar,
ele não é para ter mais nada além de ar. Mas como o vírus ele veio descendo aqui, veio causando inflamação, o que é que o corpo faz quando vão chegando aqui? Vai produzir líquido, vai começar a ter líquido aqui. Vai ter sangue, vai ter pus, vai ter água, vai encher de líquido aqui, ó, vai começar a encher de líquido os alvéolos. E aí essa troca gasosa, ela vai ficar comprometida, ou seja, a oxigenação aqui na circulação e nos órgãos vão ficar comprometidos, não é isso? Porque esse alvéolo, ele está impedido, tem líquido aqui dentro, então ele não vai conseguir fazer a troca gasosa suficiente e vai prejudicar todo o organismo, certo? A pessoa, quando ela chega nesse estágio aqui, que o organismo ele não consegue inativar antes, essa pessoa ela já vai estar com dificuldade de respirar. Esse líquido aqui, né, que está sendo produzido, essa inflamação dos pulmões com líquido, com endurecimento dos pulmões e tudo, vai ser a pneumonia, né? Significa que causou, no caso, a pneumonia, né, o vírus aqui. E aí, essa pessoa ela já vai estar com dificuldade de respirar e provavelmente já vai estar no hospital, certo? Precisando aí de uma oxigenação maior. Que aí pode ser por catéter nasal, aí se não conseguir, né, trazer o aporte suficiente de oxigênio para essa pessoa, aí vai vir a máscara de Venturi, aí se não conseguir, aí vai ter que entubar para que essa pessoa tenha a oxigenação mecânica, certo? Aqui é uma tomografia de um pulmão com uma pessoa que está contaminada com o coronavírus. Essa parte branca aqui toda é a inflamação que o coronavírus causou nessa pessoa. Toda essa parte branca aqui, ó, é a inflamação do coronavírus, ou seja, o comprometimento do pulmão, né? Tá começando a comprometer todo o pulmão dele, dessa pessoa que está com coronavírus. Ou seja, as trocas gasosas vão ficar difíceis e vai haver a dificuldade de respirar. E então, esse coronavírus, ele também, se ele não for impedido lá nas vias aéreas, nos alvéolos, como os alvéolos ele faz essa troca para a circulação, o vírus também vai acabar entrando na circulação e aí vai atacar as células de outros órgãos, como o estômago, o intestino, o coração, o fígado, os rins, os vasos sanguíneos. Ele vai começar a atacar todas essas células. O que também pode acontecer? Como o coronavírus ele traz um ambiente, né? Vai causar febre, não são em todas as pessoas, mas geralmente causa febre, né? Nas pessoas vai causar febre, ou seja, aumento da temperatura do corpo. Vai ter pus, vai ter líquido, ou seja, vai ter um ambiente propício para que as bactérias também venham se proliferar nesse organismo, certo? E aí essas bactérias vão vir aqui também, ó, e vão começar a se proliferar aqui nesse organismo, tanto nas vias aéreas aqui, né, nas vias respiratórias, como também na circulação, e pode causar uma sepse. Ou seja, às vezes a pessoa, ela até melhorou da Covid, né, que é a doença, até melhorou, teve uma melhora daquela doença, da Covid. Mas, o que é que acontece? As bactérias acabaram se proliferando, deu tempo dessas bactérias se proliferarem, pode causar uma sepse, porque essas bactérias começaram a entrar na circulação, né, ficaram em toda a circulação, e aí pode causar essa infecção de todo o sistema, que é a sepse. E aí a pessoa pode vir a falecer por causa disso. Certo? Vamos ver as manifestações clínicas. O quadro clínico da Covid-19 é caracterizado por uma síndrome gripal,
que pode variar seus sintomas desde a apresentação leve e assintomática até uma apresentação grave. O que é que acontece? Quando o vírus ele vai atacar lá nas vias aéreas superiores, na cavidade nasal e na garganta, se o seu corpo, né, se o seu sistema imunológico vier e conseguir produzir as células de memória, os anticorpos, essa pessoa ela vai ter uma apresentação leve de sintomas ou vai ser assintomática. Rapidamente, quando o vírus já entrou no sistema, rapidamente o seu corpo já reagiu, já produziu as células de memória e já produziu os anticorpos necessários. E aí acabou que você não teve nem sintomas. Mas nesse período de incubação, essa pessoa vai estar contaminando outras pessoas e pode também ter a apresentação mais grave. Todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta será considerado caso de síndrome gripal e deverá ser abordado como caso suspeito de Covid. Para o diagnóstico de síndrome gripal, os principais sintomas a serem considerados são febre de início súbito, pode ter ou não, mas nesse caso aqui, né, febre, ou mais tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Ou seja, tem que ter a febre mais um desses sintomas aqui, a tosse, a dor de garganta ou dificuldade respiratória. Certo? Isso na ausência de outro diagnóstico específico, que são as pessoas do grupo de risco, que eu vou falar mais na frente. Em crianças com menos de 2 anos de idade, deve-se considerar também a febre de início súbito e de qualquer sintoma respiratório, como tosse, coriza, obstrução nasal. Eu coloquei aqui, ó. Os pacientes com a doença da Covid apresentam geralmente febre acima de 37,8 graus, tosse, dispneia, que é a dificuldade de respirar, mialgia, que é a dor dos músculos, e fadiga, que é o cansaço, sintomas respiratórios superiores e sintomas gastrointestinais, como diarreia, certo? O quadro clínico típico da síndrome gripal pode variar seus sintomas, desde uma apresentação leve, como eu falei, e assintomática, não se sabe a frequência. Na verdade, quando eu fiz a capacitação, já falava que 80% das pessoas vão ser assintomáticas ou vão ter manifestações leves, principalmente jovens e adultos e crianças. Como eu falei aqui, estima-se que 80% nessa capacitação do SUS que eu fiz, 80% dos quadros vão variar de assintomáticos a leves, né, com sintomas leves, 15% vão ser severos, com necessidade de internação hospitalar, e 5% vão ser os críticos, que vão precisar da UTI, da unidade de terapia intensiva. Os sinais e sintomas de gravidade. No adulto, falta de ar ou dificuldade de respirar, ou ronco, retração subintercostal severa, ou cianose central, que é ficar azul, né? E roxinho, que vai ser a dificuldade de oxigenação. Quando tem essa dificuldade de oxigenação, a pessoa ela fica roxinha ou azulada, né? De azulado para roxo. A saturação da oximetria do pulso vai estar abaixo de 95% em ar ambiente, ou seja, quando a gente está aqui respirando num ambiente normal, né, sem precisar de oxigênio, de catéter, de máscara, de nada, nós respiramos geralmente a 99% a 100%. Abaixo de 95% já é uma saturação, ou seja, uma oxigenação ruim, certo? Já é uma oxigenação ruim. Taquipneia, ou seja, é o aumento da respiração, acima de 30 movimentos, né, por minuto, certo? Movimentos pulmonares por minuto. Acima de 30 já é considerado taquipneia, que é o aumento da respiração. Déficit no sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão, ou seja, a sistólica de 90 e a diastólica de 60, ou seja, uma pressão de 90 por 60 já é considerada hipotensão. É um sinal grave, sintoma grave, certo? Diminuição do pulso periférico, ou seja, quando você
vai fazer a verificação do pulso daquele paciente, ele vai estar filiforme, né? Vai estar bem fraquinho, digamos assim. Sinais e sintomas de alerta adicionais. Piora nas condições clínicas das doenças de base, que a gente vai falar, que são as pessoas com diabetes, hipertensão. Alteração no estado mental, confusão, letargia, ficar letárgico, devagar, digamos assim, né? Persistência, aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas sem febre, afebril. Ou seja, passar depois de 2 dias, ter o retorno da febre também é um sinal, sintoma de alerta. Criança, dificuldade de respirar também, falta de ar, ronco, retração, cianose, batimento de asa do nariz, certo? É um sintoma bem específico para a criança, né? Batimento da asa do nariz. Movimento paradoxal do abdômen também. Bradipneia, diminuição da respiração e ritmo respiratório irregular, começa a não respirar de forma regular, né? A oximetria também, que eu falei, abaixo de 95. A taquipneia também. Déficit do sistema cardiovascular. Sinais e sintomas de hipotensão ou diminuição do pulso também. E os sinais e sintomas de alerta adicionais. Inapetência para amamentação e ingestão de líquidos, ou seja, o bebezinho, ele não está querendo mais amamentar, né? Ou ingerir líquidos. Piora nas condições clínicas das doenças de base, alteração do estado mental, confusão, letargia e convulsão, certo? Vamos ver aqui as condições de risco, os grupos de risco. Grávidas em qualquer idade gestacional, puérpera até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto. Adultos acima de 60 anos, né? De 60 anos a mais, que são os idosos. Crianças abaixo de 5 anos. Sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente aos menores de 6 meses, com maior taxa de mortalidade. Olha, população indígena, aldeada ou com dificuldade de acesso, indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetil salicílico, aquele popular AS, indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo a asma, pacientes com tuberculose de todas as formas, cardiovasculopatias, incluindo hipertensão arterial, nefropatias, ou seja, doenças do rim, hepatopatias, doenças do fígado, doenças hematológicas, incluindo anemia falciforme, ou seja, as doenças, digamos, do sangue, distúrbios metabólicos, como a diabetes, transtornos neurológicos e de desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração, disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico, ou seja, aquele popular derrame ou AVC, certo? Quem teve, ou doenças neuromusculares, imunossupressão associada a medicamentos, ou seja, pessoas que tomam corticoides acima de 20 mg por dia, continuamente, né? Ou mais de 2 semanas, ou seja, uma pessoa que tomou corticoide acima de 20 mg por dia por mais de 2 semanas já é grupo de risco. Quimioterápicos que estão fazendo quimioterapia e tudo mais. Neoplasias, HIV, AIDS e outros. E a obesidade IMC acima de 40 em adultos também é grupo de risco. Então, tem bastante grupos de riscos aqui, né? Vamos ver. As 3 fases epidemiológicas. Só para mostrar aqui que esse grupo de risco foi de uma capacitação que eu fiz também do SUS, tá? É baseado no Ministério da Saúde de 2020. Sim, 3 fases epidemiológicas. Tem a fase 1, os casos importados, fase 2, transmissão local, fase 3, transmissão comunitária. Vamos entender. Os casos importados são aquelas pessoas que foram para um lugar onde está tendo muitos casos positivos do coronavírus, desse novo coronavírus, certo? E aí regressaram dessa cidade.
E de país também, né? Países que tiveram muitos casos também são casos importados, ou seja, essa pessoa teve contato com pessoas lá naquela cidade que tem muitos casos positivos, ou naquele país que tem muitos casos positivos, chegou aqui e acabou dando, né, positivando também para o coronavírus, então aí é um caso importado. Ela não pegou aqui esse coronavírus, ela pegou lá naquela cidade ou lá naquele país que ela foi. Transmissão local é a transmissão de quando a pessoa ela não viajou para nenhum lugar, não foi para nenhum estado, nenhuma cidade, nenhum país, mas ela teve contato com uma pessoa positiva de coronavírus. Tem como a gente identificar de onde foi que ela positivou, ou seja, quem foi que transmitiu aquele coronavírus para aquela pessoa. Já a transmissão comunitária não tem como saber, não é possível identificar a fonte ou a pessoa que transmitiu. Então, a transmissão comunitária ela é preocupante por causa disso, porque não tem como saber de onde que veio, de onde foi que essa pessoa ela positivou para o novo coronavírus. Como ele se propaga? Aí aqui tem uma comparação entre a gripe H1N1 e a Covid-19. Os sintomas são parecidos, febre, tosse, dores no corpo, fadiga e pneumonia. Porém, na gripe H1N1 de 2009, era uma pessoa, ela passava para no máximo 2 pessoas, né? Já na Covid-19, uma pessoa, ela contamina 2 a 3 pessoas. No ciclo de contaminação aqui de 10 ciclos, que passou para esse, que passou para esse, que passou para esse, que passou para esse, deu 56 pessoas na gripe. Já na Covid, no ciclo de 10 também, de uma pessoa que teve contato com a outra, que teve contato com a outra, que teve contato com a outra, deu 2.047 pessoas. A Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ela se propaga muito fácil. O problema é justamente essa transmissibilidade fácil, rápida, né? Ou seja, era 2 vezes, 3 vezes mais rápido que a gripe H1N1. A transmissão ela é muito rápida, por isso que a gente tem que fazer o distanciamento social, para que essa transmissão aqui seja diminuída, né? Seja interrompida. Definições de casos operacionais para o Covid. Digamos, uma situação, a pessoa chegou com febre e um sintoma respiratório, que retornou de viagem de um estado ou de uma cidade ou de um país nos últimos 14 dias. Ou seja, a pessoa estava de viagem, chegou na sua cidade, nos últimos 14 dias ela começou a ter febre e mais um sintoma respiratório. Ok. E o caso 2, uma pessoa teve febre ou um sintoma respiratório, ou febre ou um sintoma respiratório, e teve contato próximo com um caso confirmado de Covid. Vamos lá. Essa pessoa aqui da situação 1, que viajou e veio para cá, né? Se ela não teve nada, ela foi excluída. Se sim, se essa pessoa ela teve febre, teve sintoma respiratório, retornou de uma viagem onde tem muitos casos de coronavírus, né, nos últimos 14 dias, se sim, ela é um caso suspeito. Se não, se ela teve febre, teve sintoma respiratório, mas não retornou de uma viagem, digamos assim, então ela foi excluída. Na situação